O assunto do dia é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, vai ser o relator da próxima fase do processo mensalão, que vai dar direito a um novo julgamento para 12 réus. Então, vamos explicar. Não é o julgamento por inteiro, não é a pena por inteiro. O nome dele foi definido por sorteio logo após o voto de desempate que foi dado pelo ministro Celso Mello, que considerou válidos mais uma defesa conhecida com o nome de embargos infringentes. Bom, o que me chamou a atenção, não sei se aconteceu isso com você, em relação à participação do ministro Celso Mello hoje, é que quando a sessão na semana passada foi suspensa, faltava o voto dele, ele teria dito o seguinte para o presidente Joaquim Barbosa: pô, se encerrou a sessão agora, em 5 minutos eu ia decidir meu voto e ficar decidido. 5 minutos. Hoje ele falou algumas horas a respeito disso. Então, uma tarde inteira aqui na Record News, a gente acompanhando para ver que hora o ministro ia dar o seu voto. Deu, respeitado, obviamente, mas foi um arrazoado realmente bastante longo, diferente daquele que ele teria feito provavelmente na semana passada. Bom, vamos mostrar então aqui para você o seguinte: afinal de contas, o que pode ser julgado aqui? Olha, vamos pegar o pessoal que está condenado por lavagem de dinheiro. O Breno, por exemplo, pegou 3 anos e 6 meses, então o recurso vale para os 3 anos e 6 meses dele. Quem mais? Vamos lá. Temos o Cláudio Genu, também 4 anos e 4 anos, portanto esses dois aqui podem sair absolutamente sem nenhuma condenação. O João Paulo Cunha está com 9 anos aqui, tá vendo? Ó. Então ele pode discutir, ou 6 ele já está condenado. Ele pode discutir mais 3. Então ele pode pegar 6, 7, 8, 9, está aqui a soma total dos votos. Só 3 dos 9 estão sendo discutidos pelo embargo. Vamos ver os demais. Tem aqui casos curiosos. Caso, por exemplo, do Cristiano Paz, pegou 25, ó. Então, se ele sair livre aqui, ele ficaria 23 anos preso. O Delúbio tem 8, condenado, portanto, a 8. Se tiver menos 2, pode ficar até com 6. Outro caso também curioso é do Zé Dirceu, que está com 10 anos e 10 meses. Se os embargos valerem, discute só 2 anos, ele ficaria com 8 aqui no total. Não é isso aqui que está sendo discutido. Está discutido, então, uma pequena parte da pena desse pessoal todo. Mas o que está barra mesmo pesada aqui para você ver, caso genuíno, por exemplo, seria total de 6, tá certo? Está discutido 2, então fica de 4 para 6. Mas há penas mais pesadas. Por exemplo, Zé Roberto, veja bem, ele já tem 16 anos, ele pode ficar com 14. A Cátia Mello, também do núcleo chamado financeiro, já tem 16. O mínimo que ela pode ficar é com 14. São 16 menos 2 aqui. Vamos ver vamos dizer, a figura central, o Valério. Olha só, o Valério já tem 40 anos de cadeia. Se ele for isentado no embargo infringente, ele pode ficar com 38 de cadeia. Eu acho que isso está bem claro. Vai ser preso agora? Não, só depois que for julgado tudo, os embargos inclusive. Para completar, o Ramon, que já está com 29, pode pegar 27. Pode, eu estou falando, hein? E finalmente, temos mais um último, sim. A Simone Vasconcelos, que recentemente está rolando uma outra investigação também de falcatrua, já tem 12, veja bem, 1 ano e 8 meses está prescrita, né? Já está prescrito, ela, portanto, deverá ficar realmente com os 12 anos por aí. Bom, alguns advogados de alguns dos condenados mensalão se manifestaram, inclusive, depois da decisão que você acabou de ver aí na nossa reportagem. Essa decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal é uma vitória do Estado Democrático de Direito. O tribunal está aplicando o direito ao caso concreto para se fazer justiça. Só quem quiser tapar o sol com a peneira vai dizer que um outro relator diferente do ministro Joaquim Barbosa não possa ser melhor para a defesa. Bom, nós temos aqui conosco já, gentilmente, professor da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas, professor Francisco Fonseca. Francisco, muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui conosco no Jornal da Record News. Eu agradeço o convite. Bom, nós queríamos te perguntar o seguinte, olhando agora para a sociedade, não exatamente para o julgamento, nem para essas questões técnicas, como é que você acha que isso vai se refletir na opinião pública brasileira daqueles que acompanharam o julgamento durante tantos meses? Primeiro que sociedade é um termo muito amplo, né? Existem setores da sociedade que têm a capacidade de se fazer ouvir e outros não. No caso específico, aquilo que genericamente se chama de opinião pública, na verdade, é opinião de quem consegue ter a sua opinião na mídia, na grande mídia, né, nos grandes jornais, por exemplo, são formadores de opinião, né, em grupos que de fato conseguem ter a sua opinião no próprio Congresso Nacional, em lugares que se tomam decisão. Então, na verdade, a própria Folha de São Paulo fez uma pesquisa aqui em São Paulo mostrando que apenas 55%
eram favoráveis digamos, ao encerramento neste momento. 55%. Exatamente. Quer dizer, que é um número pequeno comparativamente ao espetáculo midiático, né, que tem sido, digamos assim, o chamado julgamento do mensalão. Então, eu não generalizaria. Eu acho que há setores, por exemplo, que preservam a ordem jurídica, inúmeras organizações não governamentais, né, que estão muito fortemente preocupadas com o desrespeito, digamos assim, à ordem jurídica. A fala hoje do ministro Celso, né, de Mello, você se referia há pouco que inicialmente ele teria 5 minutos. Ele disse para quinta-feira passada que o Joaquim, olha, só tem 5 minutos. E por que hoje ele usa 2 horas e 5 minutos? Ele fez uma verdadeira arguição. Eu tive a oportunidade de ouvir longamente, né, e justamente todo o tom da sua arguição, vamos chamar assim, é a defesa do Estado de Direito Democrático. Se existem os embargos infringentes, se eles podem ser utilizados, é um direito. E o Supremo Tribunal Federal não pode simplesmente, num determinado clamor, que não é um clamor generalizado, é um clamor de determinados grupos, repito, né, votar em razão deste clamor. O Estado de Direito Democrático é uma conquista da democracia, estou sendo redundante, da nossa luta política pela democracia no Brasil. Então, ou nós acabamos com os embargos, que é o que ele demonstrou, ele demonstrou ou acatamos. Ou acatamos. Exatamente. Então, eu diria mais, o fato de o presidente Joaquim Barbosa não ter deixado o ministro Celso de Mello votar foi uma grande manobra, porque ele sabia do voto, evidentemente, havia, enfim, as posições do ministro eram nesse sentido, ele tentou manobrar para que houvesse pressão interna e externa. Tá claro? Você está querendo dizer que o julgamento está partidarizado? Fortemente politizado, fortemente faccioso e fortemente partidarizado. O Supremo Tribunal Federal, neste episódio em particular, a meu ver, perdeu não apenas a sua compostura, nós vimos... Mas perdeu credibilidade? Perdeu credibilidade. Isso não é ruim para a justiça? Claro que é, claro que é. Perdeu credibilidade em que sentido? Por exemplo, tentar coincidir de maneira ostensiva, né, e, portanto, de maneira muito clara, o calendário eleitoral com o calendário de julgamento no chamado núcleo político, tentando impactar nas eleições. Do jeito que foi feito agora não vai coincidir? Não vai jogar para cima das eleições? Não necessariamente, né? A expectativa é que este julgamento, que, como você bem disse, é um julgamento em relação a apenas algumas penas, né? Não é um novo julgamento, não, isso é uma grande angústia que está sendo inclusive, estamos corrigindo aqui. Porque... Não é um novo julgamento, é um julgamento de uma parte dos réus que tiveram ao menos 4 votos favoráveis. Tá claro? Então, isso deve acontecer muito mais rapidamente. Aparentemente não deve. Não vai misturar com a eleição do ano que vem, na sua opinião? Tudo indica que não. Sim. É difícil prever o que vai acontecer na casa, mas tudo indica que não. Então, de qualquer maneira, eu vejo a posição do Supremo com muito perigo. Acho que hoje o voto, repito, mais que o voto, é uma arguição, né, do ministro Celso de Mello. Ele recolocou, de fato, os pingos nos is. Em que sentido? Estamos defendendo o Estado de Direito Democrático. Independentemente de quem seja o réu, de qual crime que ele cometeu, ele tem determinados direitos processuais, constitucionais. Então vamos mudar a Constituição, vamos mudar o Código Recursal e o Código Processual. Enquanto isso não for mudado, se é que será mudado, ele inclusive deu exemplos muito interessantes, né, de que o parlamento já teve a oportunidade enfim, acabar com os embargos infringentes e não o fez. Tá claro? Né? E que vários outros colegas também, em outras oportunidades, foram favoráveis aos embargos. Então, na verdade, ora vale, ora não vale, né? Um voto de oportunidade. Isso não pode acontecer. Acho que teve problemas também de postura, né? Ou seja, a figura, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, uma figura, o voto dele estava dado previamente, independentemente digamos, de considerações mais substantivas. Mais ainda, mesmo não sendo jurista, aquilo que se chama de domínio do fato, ou seja, não havia provas materiais, assim, havia um conjunto de indícios. Isso é muito perigoso. O domínio do fato é uma tese medieval. Medieval, que não tem sustentação, digamos, no direito contemporâneo. É claro, segundo vários juristas. Então, eu diria que, como um todo, é muito problemático. Eu acho que o Supremo tem que ter postura de Estado, independentemente de partido, independentemente de quem está sendo julgado. Claro, sem dúvida. Nós estamos julgando... Postura de poder, né? De poder, e de um poder que não pode se misturar com a eleição, com o partido. As eleições passam, os partidos passam, os governos passam, mas a ideia da justiça tem que permanecer.
Acho que esta é a grande questão. Então, ao meu ver, o voto do ministro Celso de Mello de 2 horas e 5 minutos recolocou este papel soberano, que ele usou a palavra racionalidade. Ele usou outras palavras muito significativas, que sintetizam, ao meu ver, né, o que deve ser um poder de Estado. Né? Por exemplo, a ideia de que o clamor que ele chamou de popular, e que eu repito, não é popular, é um clamor de determinados grupos, e fortemente capitaneado pela mídia. Tá? Os jornais tiveram um papel muito importante nesse processo. Né? Enfim, não é um clamor popular. E este clamor de setores da sociedade não pode influir na decisão de um magistrado. Sem dúvida. Acho que esse é o ponto fundamental. Professor Francisco Fonseca, da Fundação Getúlio Vargas, continua aqui conosco gentilmente. Francisco, você falou agora há pouco de espetáculo midiático. Não é? Foi bom ou foi ruim a mídia mostrar o julgamento para qualquer pessoa que quisesse acompanhar? A BBC, não sei se você sabe disso, transmitiu também. Então, quer dizer, não foi só no Brasil, estava na internet, o mundo inteiro pôde acompanhar se quisesse. Sim. Não, isso me parece positivo. A TV Justiça, a TV Câmara, a TV Senado fazem, né? Transmitem ao vivo as reuniões do plenário. A própria Câmara Municipal de São Paulo transmite também sessões das comissões. Isso são poderes públicos. Né? Quanto a isso, acho um avanço na democracia brasileira a ideia da transparência. Mas não é a isso que eu me refiro. Me refiro a tornar, por exemplo, o que eu chamo de espetáculo midiático, que na verdade vários pesquisadores chamam, né? É tornar este julgamento político como algo espetacular. Né? Em que sentido? Primeiro, chamá-lo do maior escândalo político da história brasileira. Isso é enfim, uma fantasia. A história política brasileira, desde a redemocratização, é marcada por grandes escândalos. Eu lembraria, por exemplo, 2 outros. Quais? 5 anos do governo Sarney. 5 anos do governo Sarney. Como é que foi? Foi aquela troca de emissora, de rádio e televisão. Exatamente, a concessão de ampla concessão de rádio e televisão, né, que o mandato era de 6 anos, do período militar, né, a Constituinte colocou para 4 e Sarney negociou 5. Segundo grande exemplo, a emenda da reeleição. Do Fernando Henrique. Né? Então, nada disso foi considerado, tá certo, grandes escândalos. Isso tem impacto na vida brasileira enorme. Sem dúvida. Por exemplo, no caso da reeleição, ela alterou todo o sistema político brasileiro sem que houvesse qualquer mecanismo de controle. Quer dizer, então, isso é espetacular. Não bastasse isso, a maneira como foi coberto. O julgamento prévio, enfim, a imputação a um governo, a um partido, quando na verdade acho que esse é um ponto fundamental. Aí já estamos falando então da cobertura e não da transmissão. Exatamente. Uma coisa é a transmissão. Exatamente, e outra a transmissão estatal. Tá. Isso tem que ser, realmente, tem que ser aberto a julgamento público. Outra coisa é a maneira como se cobriu as redes privadas, em larga medida. Não estou generalizando, mas em larga medida. Mas um ponto que eu acho fundamental nós tocarmos nesse aspecto é que o que está em jogo, o que na verdade tem sido julgado nesse processo, não é um ato em si, é o sistema político brasileiro. O sistema político brasileiro ele é fortemente privatizado, seja pela campanha legal, né, que as empresas podem fazer, seja sobretudo pela ilegal, que é o Caixa 2, que é lá fortemente, digamos, espraiado no sistema político brasileiro. O que está em jogo é o sistema político brasileiro. Coalizões amplas. Quem perde a eleição governa. Né? Repito, o mecanismo de financiamento, que é quase que uma fraude no Brasil. O PC Farias havia dito isso, né? que embora tenha melhorado mecanismos de controle, mas efetivamente o sistema político brasileiro, com amplas coalizões, com financiamento privado, com baixa representatividade de 2/3 dos partidos, é isso que está sendo julgado. Não vai mudar. Se não houver reforma política, daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, terão novos mensalões com novos personagens, novos governos, novos partidos. O que está acontecendo aqui no estado de São Paulo? Com a questão dos trens aí. O escândalo da Siemens, o escândalo internacional. Então, esse é um fenômeno claramente do sistema político brasileiro. Francisco, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Boa noite. Muito obrigado. Até a próxima.